Olá, boa tarde. Mais uma vez para aulas de Química. Espero que não obtenham também mais uma aula extraordinária hoje, onde é que eu não pude bem perceber mais um assunto. Acabo de esquecer de falar a aula na passa cedo na língua crioula, né? Para poder facilitar na compreensão. Muito bem, meu nome é Cleansen, a minha professor de Química, como me explicava já na aula anterior. Tá bom? Se perder tempo, não avançar para a próxima aula. Então, não tem segunda unidade no programa e estrutura molecular de oitavo ano. Então, sumário da hoje, fórmula química dos elementos. Depois, não tem um subtítulo, regras para escrever fórmulas químicas. Muito bem, manga de bias não tem fórmulas químicas, compostos, que manda outros está goza química, estava lá, química, ela é só escrever letras, números, evidenciou coisas, mas pelo contrário que fórmulas químicas e tem grande importância e ele que está permitindo para não conhecer compostos químicos na forma teórica, né? Assim para não poder aplicar na prática. Então, é assim nasceram no sumário de aulas. Bem, para prosseguir, tem um mini conceito que eu queria acerca de fórmula de qualquer substância. Então, e fala assim, a fórmula de qualquer substância, né? Fórmula de qualquer substância fórmula de qualquer substância molecular e também significado, tem esse significado qualitativo e quantitativo. Muito bem. Fórmula de qualquer substância química e tem essa informação. E tem informação qualitativa e tem informação quantitativa. Então, essa informação é ele que determina qualquer que seja a substância química, ora aqui na forma um composto. Acabou de esquecer. E tem átomo e tem molécula. A hora que não falou de composto, já é molécula, é que manda unidade para a estrutura molecular. Então, e tem estrutura atômica, nesse caso, que é átomo. Átomo é aquela matéria mais pequenina que está constituindo molécula. Então, molécula é conjunto de átomos. Então, hora que não tem, por exemplo, duas, ou não tem só um hidrogênio, assim não fala um átomo de hidrogênio. Hora que ser dois, não fala uma molécula de hidrogênio, porque nesse caso ali não tem dois átomos de hidrogênio. Então, dois átomos de hidrogênio e da forma uma molécula de hidrogênio. Agora, qualquer substância tem essa composição e tem esse significado quantitativo e qualitativo. Então, não tenta só dar um conceito para significado qualitativo e significado quantitativo. Quanto ao significado qualitativo, né? O significado qualitativo, ele indica significado qualitativo indica elementos que estão constituir composto.
que elementos que está constituído composto. Qualquer que seja substância, nasce informação qualitativa e tem indicas elementos que está constituído composto. Por exemplo, hora que nós escrevemos óxido de sódio, um exemplo, óxido de sódio está escrito assim, sódio 2 e oxigênio. Então, calca-se informação qualitativa, qualidade e sendo elementos. Nesse caso, que elementos que não tem ali? Não tem sódio. Sódio, ele é um elemento químico. Então, ele forma qualidade. Depois não tem oxigênio também e outra qualidade que está dentro desse composto. Outro exemplo é pentóxido de fósforo. Na pentóxido de fósforo também não tem a mesma coisa. Informação qualitativa desse composto, fósforo e oxigênio. Sem contar com o número, porque já no número ela tem a ver com quantitativo. Então, informação. Agora para informação quantitativa. Na informação quantitativa ele te indica quantidade de elemento para resumir no composto. E te indica quantidade de elemento no composto. Neste caso, qualitativo te indica só elementos que participam. Quantitativo te indica quantidade. Mesmo exemplo, no mesmo exemplo, óxido de sódio 2O e outro exemplo, pentóxido de fósforo. Manga de quinta está leste que confunde fósforo com potássio, porque potássio está com que se nome está com a letra P, a gente já só P está falando potássio. Manga de bias, alunos falam assim na turma, mas potássio e capa. Mas não potássio e fósforo. Então, pentóxido de fósforo e óxido de sódio. Nesse caso, qualquer informação quantitativa. Informação quantitativa não fala desse composto e seguinte. Informação quantitativa não tem dos átomos de sódio e não tem só um átomo de oxigênio. Então, um átomo de oxigênio e dois átomos de sódio é a informação quantitativa, quer dizer, é a quantidade que fazer é molécula de óxido de sódio. Mesma coisa ali. Qual que é a informação quantitativa dessa? Ser o pentóxido e dois átomos de fósforo e 5 átomos de oxigênio. Então, assim sucessivamente, no qualquer composto que você vai encontrar, mesma coisa, na mangas de tipos de composto. Agora, rapidamente, informação, fórmula química, de elementos. E qualquer fórmula química, qualquer substância tem significado qualitativo e quantitativo. Qualitativo indica elementos que constituem aquele composto. Olha só, óxido de sódio e pentóxido de fósforo. Qualquer elementos que compõem sódio e oxigênio. Sim indica número. Na qualitativo, fósforo e oxigênio. Agora, quanto a quantitativo, indica a quantidade de elementos no composto. Sódio tem dois átomos de sódio, mais um átomo de oxigênio, ora que nós juntamos formam um composto. Logo aqui está o óxido de sódio. E também
na pentóxido de fósforo, não tem 2 átomos de fósforo e 5 átomos de oxigênio. Assim, informação quantitativa e informação qualitativa. Bem, assim vamos prosseguir para regras para escrever fórmulas químicas. Ok? Rapidamente, regras para escrever fórmulas químicas. Manga de a gente está criando confusão de modo de escrever fórmulas químicas, outros está escrevendo errado e até também dando outro tipo de elemento e que até torna-se mais um composto ou uma molécula. A maioria está a tornar repetindo mais escrever átomos, né? Preste atenção que muito bem. Agora, quais regras para escrever uma fórmula química? Regras para escrever fórmulas químicas. Muito bem. Quais regras que tem para escrever fórmulas químicas? Primeira regra, e assim, e falando a primeira regra, segunda matéria, que eu tenho que escrever símbolos de elementos que está constituir aquela molécula. Na sintetizar, escrever símbolos. Primeira coisa, eu tenho que escrever símbolos que não vai formar aqui molécula que seja o composto. Segunda regra, para cada símbolo eu tenho que escrever esse índice. Escrever índice numérico, né? Tem a ver com número, né? Tem que escrever índice numérico, melhor. Índice numérico tem que ser para base daquele elemento químico. Terceira regra, para escrever uma fórmula química ou molécula, também tem que e falar hora que átomo e ser só um, né? Ou, já se não falar átomo e um só. Hora que ser um átomo só não está omitir aquela quantidade de número. Nesse caso não quero escrever número. Então quando é presente um átomo, muito bem. Hora que ser um átomo só, não quero escrever número, não está omitir que número, tipo, aquele elemento só que ser que um átomo ainda representa de número. Então, quarta regra, fala de número de coeficiente. Fala, número de coeficiente está indicado para trás. Número de coeficiente está indicado atrás de molécula. Número de coeficiente está indicado atrás de molécula. Nesse caso,
e tem um caso particular. Então, esta acontece só no momento que não fazia um acerto de equação, porque a hora que escreveu, por exemplo, uma molécula de água, tudo gente como se chama, é assim, molécula de água. Então, na escrever molécula de água, me tinha um índice para letras, então 3. Assim, e que não faz sentido. Esta mostra ainda que não tem, né? 3 moléculas de água. Né? 3 moléculas de água. Né? Nesse caso, mais está aplicado no momento de acerto de equação, hora que não é feita uma reação. Muito bem. Primeiro, não escrevi símbolo. Segundo, não tem que escrever índice numérico, que serve números. Terceiro, hora que serve só um átomo, não tem que segundo que número, não can escrever. E quarta regra, não tem que indicar coeficiente na trás de molécula. Esta acontece mais na acerto de equação. Então, essas regras. Logo, exemplo. O professor Dati falou, por exemplo, escrevem óxido de alumínio 3. Óxido de alumínio 3. Óxido de alumínio 3. Como é que eu escrevo óxido de alumínio 3? Perante as regras. Primeiro, ainda falamos, tem que escrever símbolos. Então, óxido de alumínio. Tem alumínio com oxigênio. Então, primeiro, ainda para escrever símbolo. Alumínio e oxigênio. Esses passam a ser os símbolos. Segundo, não tem que escrever índice numérico. Índice numérico está ficar abaixo ligeiramente base daquele elementos químicos. Então, nesse caso, oxigênio sempre está tendo grau de -2 e alumínio mais 3, porque fala óxido de alumínio 3. Lembrando-se valência, alumínio tem a valência 2 e 3, oxigênio tem a valência 2. Bem, oxigênio também serve só -1, hora que não escrever na peróxidos. Peróxidos, por exemplo, água oxigenada, que seria o peróxido de hidrogênio. Ali, hidrogênio, oxigênio, passa a carga -1, desse valência. E depois, também, hidrogênio com. Assim, sólido na peróxidos, ou no caso também de peróxido de sódio, mesma coisa, -1. Mas se caseiro de peróxido, oxigênio sempre e -2. Então, -2, partilha de elétron. 2 na passa para alumínio e 3 de alumínio na passa para oxigênio. Então, não escrevi índice numérico. 2 alumínio e 3 para oxigênio. Então, você não escrevia óxido de alumínio 3. Quarta regra, não can aplicar para ver de que para não gastar uma reação. Apesar que não podia ter, se não falar 2 de coeficiente para trás. Isso significa que não tem 2 moléculas de óxido de alumínio. Tá bom? Imagina agora, a hora que não faz uma reação de óxido de alumínio com qualquer outro composto, né? O óxido de alumínio mais dióxido de carbono. Já não faz uma reação de óxido básico e óxido acídico. No 8º ano ainda, vou estudar, só no 9º ano. Bem, no 8º ano não estudado, mas só para final de trimestre, lá para o última matéria, né? Para poder entrar nas unidades. Então, óxido de alumínio mais dióxido de carbono, então não tem nenhum sal que nasce do carbonato de alumínio. Então sempre, olha, escrever símbolos. Primeiro coisa ainda é para escrever símbolos. Então, nós escrevia símbolos. Segundo, e depois para admitir índices numéricos. Nesse caso,
carbonato tem a valência 2, alumínio tem a valência 3, porque não começava com óxido de alumínio 3. Então, mesmo 3 que não continua, e na deixa a valência 3 para radical carbonato, e radical carbonato tem a valência 2 e a mandar para alumínio. Então, nesse caso, nós escrevemos. E daí não pode fazer acerto de equação. Nesse caso, alumínio tem 2 na reagente, reagentes e produto de reação. Alumínio de reagente tem a valência 2 e alumínio produto de reação tem a valência, tem também índice numérico 2, não valência, desculpa. E depois, não passa a acertar carbono. Carbono tem 1. Essa regra, terceira regra, desculpa, nunca falava de terceira regra. Terceira regra fala, hora que está presente um átomo, não está a emitir aquele número. Se não escrever bem também, e que tema nesse caso, olha só, terceira regra não aplica ali. Terceira regra, hora que está presente um átomo, só não está a emitir esse número. Nesse caso, carbono, e tem só um átomo, não can escrever o número 1. Não can escrever o número. Não tem como emitir, então não fica assim, porque só um carbono não apresenta um átomo. Goste coeficiente, não entra em acerto de equação. Carbono tem 3, olha só, porque é 3 e pertence ao oxigênio, também pertence para carbono. Então carbono 3. Carbono agora, e tem só 2, então tem que pôr 3 para trás, que seja o coeficiente para poder acertar. Vai ser o mesmo carbono de reagente igual ao carbono de produto de reação. Então, carbono 3. E falta oxigênio. Oxigênio 3 mais. E tem a barra 2 desse índice numérico. Mais 3 que vem aumentado no coeficiente tem que entrar na multiplicação. Então, 2 vezes 3 ainda dá 6. Então, é carbono. Carbono passa a ter, aliás, oxigênio tem 6. Mais 3, 6 de lado, mais 3, ainda faz 9. Então, oxigênio ali também. E tem índice numérico para fora. E tem esse próprio índice numérico, e carrega a valência de alumínio, multiplicação. Logo, 3 vezes 3 está dando 9. Então, mesma coisa, 6 mais 3, 9. Então, nesse caso, quando eu escrever coeficiente, mais para acerto de equação. E tem outros compostos onde eu pude encontrar logo. Por exemplo, na minérios, eu tenho encontrado logo, coeficiente ligado a qualquer que seja composto. Então, essas regras para escrever fórmulas químicas. Muito bem. Podemos passar a outro exemplo. E fala óxido de alumínio. Não escrevi igual, se não podia escrever um outro exemplo. Imagina que o senhor mandou na casa para escrever um sal carbonato de potássio. Carbonato de potássio. Calque regra. Primeiro não escrevi símbolo. Carbonato é um radical. Potássio é um elemento. Então, potássio e carbonato. Símbolos esteia. E depois não escrevi índice numérica. Então, o que manda? Não capui número 1 ali, porque a regra fala, hora que está presente um átomo, não estou a omitir. Sempre lembra, um can escrever ali, um não. Porque esse carbono já está a apresentar um átomo. Então, potássio na carga valência 2 de radical carbonato. Potássio tem a valência 1. Já, terceira regra fala, hora que ser 1 não está escrevendo, por depois dentro parênteses, o cabo põe 1 para fora. Não. Então, nesse caso, não fica assim. Logo não tem aí um único carbonato. Então, assim. Não escrever, não obedecer regra. Quando acerto da equação não aparecer, não também põe coeficiente, dá certo por ser 2, 3, 4, assim sucessivamente. Muito bem. Não chega a fim de essa primeira aula, ou primeira aula para o 8º ano, né? Próxima matéria que não me fala dela na cedo
massa atômica relativa e massa molecular relativa, porque lá não tem que passar, tem que bem estudar massa atômica, sendo peso atômico e peso molecular, nesse caso, peso atômico de cada elemento, esse um átomo mais outro átomo mais outro átomo, né? Logo, para peso molecular, já ser peso totalmente. Então, na próxima aula, fica ligado, dá gosto no canal, partilhar o canal, subscrever no canal, né? E assim vou poder ajudar o canal a crescer ainda mais. E próxima aula, nós vamos falar de massa atômica relativa e massa molecular relativa nessa unidade. Até lá, fica bem.